Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Vinícius Assad, engenheiro eletricista, e na aula de hoje nós vamos falar de 4 super dicas para quem ainda é estudante de engenharia. Vamos começar pela primeira dica. A primeira dica é muito importante para todo mundo que é estudante de engenharia. É você saber qual é a ênfase do seu curso. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos fazer um breve histórico de como começou as engenharias. Então, desde antes de Cristo, né, o termo engenheiro ele já existe. Só que se a gente trouxer para os dias de hoje, era o engenheiro civil, que o único serviço disponível mesmo era da parte civil. Por volta de 1698 surgiu o termo engenheiro mecânico. E pouco tempo depois, o que aconteceu? A criação da primeira máquina a vapor e, consequentemente, a primeira revolução industrial. Logo em seguida, por volta de 1800, criou-se o termo engenheiro eletricista. E aí, a engenharia elétrica, nesse momento, ainda meio tímida, né, comparado com o que a gente tem hoje, ela colaborou, participou da segunda revolução industrial, com a parte elétrica dela, né, iluminação, lâmpada, coisas até então simples. Mas aí, praticamente no mesmo período histórico, veio o termo engenheiro químico. E aí as duas engenharias, tanto a elétrica quanto a química, com a criação, a invenção, né, do primeiro motor elétrico e com a necessidade de novos produtos e processos químicos, colaboraram para a terceira revolução industrial. E aí a engenharia elétrica já entra com a parte elétrica e também com a parte eletrônica. E em 1970, né, surge o CONFEA no Brasil, o nosso Conselho Federal de Engenharia, e cria a resolução número 2018 de 1973, aonde discrimina as atividades das diferentes modalidades profissionais da engenharia, que naquela época também tinha arquitetura, né? Mas aí aqui na nossa aula eu já tirei a arquitetura, porque ela faz parte de outro conselho hoje, e os técnicos também, que fazem parte de outro conselho. Com essa resolução, e aí a gente também tem a resolução 473 de 2002, que ela tem a versão mais atual em 2020, que traz para a gente 6 grandes áreas da engenharia. Então, como é que era antes? A humanidade, né, ela levou séculos para evoluir, tanto a nível de conhecimento quanto a nível tecnológico. E nos últimos 50 anos, a evolução foi tão grande, tão exponencial em questão de conhecimento, em questão de tecnologia, que foi necessário a gente dividir a engenharia em ramos de atividade. E mais do que isso, dividir esses ramos de atividade em ênfases. Então hoje, além das 6 grandes áreas, né, que é a engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, a engenharia de minas, a engenharia agronômica e a engenharia química, nós temos as suas derivações. Então, o avanço foi tão absurdo que foi necessário criar essas derivações para que o conhecimento fosse cada vez mais específico e cada vez mais aprofundado. Então agora eu vou falar só da engenharia elétrica, que é a engenharia que eu tenho domínio, para a gente falar um pouco sobre ela. Então a engenharia elétrica ela sofreu algumas derivações. Nós temos a engenharia da computação, a engenharia de telecom, a engenharia de automação e controle, a engenharia eletrônica, a engenharia de transmissão, a própria engenharia elétrica, a de biomédica, a de energia e a de software. Claro que tem algumas aqui que transitam entre outras áreas de engenharia, como por exemplo automação e controle, anda juntinho ali com a mecânica. Então todas essas engenharias são, né, derivadas, braços da engenharia elétrica. E por esse motivo, o CREA para engenharia elétrica tem 2 artigos, o artigo 8º, que traz para a gente todas as atribuições do engenheiro eletricista na modalidade de eletrotécnica, então toda a parte relacionada à energia,
está no artigo 8º, e todas as atribuições relacionadas à eletrônica, à computação, à telecom, estão no artigo 9º. E aí, cada derivação da engenharia elétrica vai ser atribuído um artigo 8º ou o artigo 9º, ou os dois artigos. Então fica mais ou menos assim. Se eu não estiver exatamente correto, vocês me perdoem. As engenharias relacionadas à eletrônica, você vai ter acesso ao artigo 9º. E as engenharias relacionadas à energia, você vai ter acesso ao artigo 8º. E a engenharia elétrica, propriamente dita, você vai ter os dois artigos, que a gente chama de generalista. Mas, Vinícius, então eu entendi isso daí. Qual é o BO e o que eu preciso e o que é melhor ser feito? Na verdade, não existe melhor e nem pior. Se você ainda está pensando em entrar para engenharia elétrica, se você já é estudante ou se você está para formar, o que você precisa fazer aqui é descobrir qual é a ênfase que a sua faculdade está dando para o seu curso. Muitas vezes a faculdade já diz que ela tem engenharia da computação ou que ela tem engenharia de automação e controle, mas muitas vezes ela fala que ela tem engenharia da computação e engenharia elétrica. Só que quando você olha para a matriz curricular do curso, a engenharia elétrica que eles têm puxa muito para automação e controle, por exemplo. Então, quando você formar, você vai ter acesso ao artigo 9º e não vai ter acesso ao artigo 8º. E qual é o BO aqui, né? Qual é o problema? O problema é a sua frustração. Da mesma forma que se a sua faculdade, universidade for generalista, você vai ter acesso aos dois artigos. E qual que é o problema, né? Qual que é o BO aqui nessa questão? O problema aqui é você entrar numa faculdade de engenharia elétrica, querendo trabalhar na área de energia, por exemplo, e a ementa dela ser toda conduzida para uma engenharia de automação e controle. E aí lá na frente acaba frustrando suas expectativas e porque você não sabia que a sua engenharia, a engenharia que você queria, você não teve acesso às matérias e acaba se frustrando. Isso é pior quando você forma e descobre isso quando olha o seu acesso ao CREA, as suas atribuições e você não tem um artigo que te habilita a atuar naquela área. Da mesma forma que ser generalista é melhor ou pior, eu acho que não existe essa classificação de melhor e pior. A minha graduação, por exemplo, é generalista. Eu tenho acesso aos dois artigos. Eu descobri isso sozinho no 8º período, se eu não me engano, durante uma conversa informal no meu estágio com outros engenheiros, né? Eles me perguntaram, eu fiquei com essa dúvida e comecei a pesquisar e descobri que era generalista. Naquele momento, eu fiquei feliz porque eu descobri que eu poderia atuar em todas as áreas da engenharia elétrica, mesmo já sabendo que eu queria a parte de energia. Só que hoje, olhando para trás, eu não sei se é melhor ou pior, porque eu tive muitas matérias obrigatórias, matérias até em excesso, da área de telecom, da área de computação, de automação e controle, que talvez, para mim, no meu caso, que escolhi a parte de energia, né, de potência, poderia ter sido optativa. E aí eu poderia ter focado em outras matérias da área de potência que dariam mais bagagem para minha graduação. Então, eu não acho que existe melhor e pior. Eu só acho que você deve saber qual é a sua ênfase, descobrir qual é a ênfase do seu curso, para você não se tornar um profissional frustrado com a engenharia elétrica por conta de uma informação que, na maioria das vezes, eles não te dão quando você inicia a faculdade. Então, resumindo, a primeira dica é: descubra qual é a ênfase do seu curso para não se tornar um profissional frustrado. Descubra qual é a ênfase que você quer atuar, descubra qual é a área que você se identifica mais para você escolher o caminho correto. Vamos agora para a dica número 2, que é muito, muito importante também. Aproveite todas as oportunidades que você puder aproveitar que a faculdade te oferecer. E quais são essas oportunidades? Eu trouxe algumas para você. Iniciação científica, atividades extracurriculares, como participar da equipe do Baja, participar de clubes de robótica, clubes de drone, aviação, tem um monte. As faculdades oferecem muitas opções extracurriculares. Monitorias, estágios voluntários,
organização de eventos, participar do centro acadêmico, aproveitar as oportunidades de intercâmbio, participar de ONGs e participar de congressos. E o mais importante, quando você consegue aproveitar uma oportunidade dessa, é você tentar tirar o máximo proveito dela, tanto em qualificação, quanto em desenvolvimento pessoal, quanto em network. Então você pode fazer iniciação científica. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica que começou como voluntária e depois eu consegui a bolsa, mas eu consegui desenvolver 2 sistemas, uma que era a cesta de basquete para deficientes visuais e um outro que era uma raia eletrônica também para deficientes visuais, mas atletas de alto rendimento, para poder praticar os 100 metros rasos, para poder praticar os 100 metros rasos sem a ajuda de outro atleta. Então, eles poderiam correr sozinhos, sem ser de mão dada. Isso, além de eu ter ganhado notoriedade na mídia aqui local, eu também tenho hoje 2 depósitos de patente. Então, além de ter tido a oportunidade de desenvolver o meu lado profissional, eu também desenvolvi o meu lado pessoal conhecendo pessoas incríveis, atletas de alto rendimento e, mais do que isso, tive a oportunidade de colaborar um pouco com a sociedade. Se você tiver a oportunidade de participar ou ficar por dentro dos assuntos do centro acadêmico, faça. Principalmente se você faz uma universidade federal, porque é por meio do centro acadêmico que você, enquanto estudante, vai poder brigar pelos seus direitos. E na maioria dos casos, o centro acadêmico tem uma cadeira na representação estudantil, no conselho do curso. Então vocês vão poder dar o feedback de vocês para sempre estar melhorando o curso. E aqui, se eu não me engano, se eu me lembro bem, eu acho que nós fomos o primeiro centro acadêmico dos institutos federais a conseguir ter uma portaria oficial regulamentando o nosso centro acadêmico. Então, se eu não estiver enganado, eu acho que nós somos o primeiro centro acadêmico de um IF de todo o Brasil a ter uma resolução reconhecendo a criação do nosso centro acadêmico. Isso foi muito importante para a gente. Você pode participar de várias. As faculdades oferecem vários eventos. E esse aqui nós criamos do zero. Nós, estudantes, nos reunimos, envolvemos a coordenação do curso, os professores, levamos a nossa ideia de que a gente queria fazer um evento focado na engenharia elétrica, levamos para a reitoria. Na época, a gente teve ciência de que existia um edital aberto para a organização de eventos. Nós nos organizamos, toda a universidade se mobilizou para ajudar a gente e a gente conseguiu organizar a nossa primeira feira estadual de engenharia elétrica. Então, assim, foi um evento muito legal. Nós tentamos abordar todas as áreas da engenharia elétrica, com palestrantes do nosso estado e de outros estados, e desenvolve o seu network. Então a gente se reuniu, os estudantes se reuniram, a gente se dividiu em equipes, dividimos as nossas responsabilidades. Eu tenho certeza que foi um aprendizado para todo mundo e eu tenho certeza que todo mundo que participou da organização daquele evento naquela época cresceu profissionalmente, cresceu pessoalmente e levou um pouquinho daquela experiência para a vida. Participar de ONGs também é algo muito, muito legal. Essa ONG, por exemplo, Engenheiros Sem Fronteiras, eu fiz parte dela, fui assessor de projetos. É uma ONG que ela está sediada na UFES. Então eu acredito que em cada estado ela esteja presente também, porque ela também tem um núcleo nacional dela. É uma ONG que ela usa os estudantes de engenharia para poder realizar ações sociais na nossa área de engenharia. Coisas, por exemplo, um asilo ou uma escola que cuida de crianças especiais, que também são ONGs e que na maioria das vezes não tem condições de arcar com os custos de um profissional para poder fazer uma reforma, para poder fazer uma melhoria, um estudo técnico. E aí o ESF atua nesse sentido. Então, assim, foi uma experiência incrível, muito legal. Eu acho que eu fiquei um ano nessa ONG, no ESF. Foi um aprendizado muito bacana. Então, quem tiver oportunidade, pelo menos de conhecer o trabalho deles, eu recomendo porque é muito legal. Participar de congresso também é uma oportunidade. Se você fizer uma iniciação científica, transforma
o seu relatório final em um artigo e submete num congresso. É muito gratificante quando você tem um artigo aprovado. E aqui eu tenho uma frustração. Eu achei que na época do Ciências Sem Fronteiras, eu deixei essa oportunidade passar. Eu achei que eu fosse ter outra chance de participar. Eu queria adiantar o curso, porque a gente teve uma série de greves na época. E aí, quando saiu a greve, eu cheguei a pegar 11 matérias para poder dar uma adiantada no curso, mas acabou que o Ciências Sem Fronteiras encerrou o programa e eu não tive essa oportunidade. Mas muitos amigos meus, muitos colegas de curso aproveitaram. Chegou uma época que praticamente uma turma inteira de um período foi para o Ciências Sem Fronteiras. Essas pessoas aproveitaram muito essa oportunidade. Com certeza foi um diferencial para o currículo delas. Alguns estão até fora do país hoje, graças a essa oportunidade. Então, quando eu entrei no mestrado, no caso aqui, esses 2 congressos foi no mestrado, eu tinha a obrigatoriedade de apresentar um artigo, mas eu fiz 3 e submeti os 3 para 3 congressos diferentes. Então eu tive um, que foi esse primeiro aprovado, num congresso em Niterói, no Rio de Janeiro, e tive esse aprovado na Espanha, num congresso internacional. Inclusive esse artigo foi publicado numa revista lá, o que é muito mais legal. E aí, como eu tenho essa frustração de não ter feito Ciências Sem Fronteiras, eu movi céus e terras e montanhas para poder viabilizar a minha ida para lá. Então eu peguei dinheiro emprestado com familiares, paguei a passagem, paguei a inscrição, fui para lá, participei do congresso, que é muito gratificante. Participar de um congresso é muito gratificante. 2, então, ainda mais o internacional. E depois que você começar a fazer isso, praticamente vira um hábito. Logo depois de formado, eu fui convidado para ser inspetor do CREA aqui da minha região. Então eu fui, aceitei, não tinha nada a perder. Eu fui, aceitei, não tinha nada a perder. Durante um ano eu fui inspetor da minha seccional do CREA, na parte de engenharia elétrica, o que também foi uma experiência muito legal. E o mais importante aqui que você precisa levar em consideração é que às vezes você pode deixar o medo te travar. E não existe isso. Se aparecer uma oportunidade na sua frente, for algo que te interessa, tenta aproveitar ela. Lá na frente, você observar que não é o que você queria, tudo bem, pede para sair, fala a verdade para o seu coordenador, fala a verdade para o seu chefe do estágio, fala a verdade, olha, não é o que eu esperava, não é a minha expectativa, eu agradeço a oportunidade, espero no futuro a gente poder se encontrar de novo, mas no momento não é o que eu quero, pede para sair e procura outra oportunidade que alinha a sua expectativa com o que você precisa. E aí, de todas as oportunidades que você puder aproveitar, a experiência mais importante, se eu pudesse escolher apenas uma, é o network. Você vai ter a oportunidade de conhecer profissionais de diversas áreas, pessoas de ciclos sociais diferentes, pessoas que vão fazer parte de alguma forma ou de outra da sua vida profissional. Quanto mais network você tiver, quanto mais consolidado esse network for, eu tenho certeza que não vai faltar serviço para você. Vocês, na maioria das vezes, algumas dúvidas que você tem, você vai ter ali o suporte dessas pessoas para poder tirar essa dúvida, caso não seja da sua área. Da mesma forma que você vai ter oportunidade de tirar dúvidas ou pegar serviços em parceria, indicar serviços, ser indicado por serviços. Então hoje a ferramenta mais importante, mais poderosa que um profissional pode ter é o network, sem dúvidas. Vamos agora para a terceira dica, que é faça cursos e treinamentos complementares ainda durante a sua graduação. Principalmente se você já souber qual é a sua ênfase, dica 1, e qual caminho você quer seguir. Por quê? Lembra lá das derivações da engenharia elétrica? Então, se você escolheu a parte de computação, faça cursos de linguagem de programação, cursos voltados para a área de computação, faça cursos de instrumentação, cursos de, de automação residencial, industrial, se você escolher automação e controle. Por quê?
isso vai agregar muito no seu currículo. Quanto mais você se preparar para quando você for se tornar um profissional, mais rápido você vai ser absorvido pelo mercado. Tanto se você escolher ser CLT, quanto se você escolher ser autônomo. E eu tenho certeza que independente da derivação de engenharia elétrica que você escolheu, e que independente da engenharia que você faz, caso você seja de outra engenharia e esteja assistindo meu vídeo, no seu primeiro dia de faculdade, na matéria de introdução à engenharia, onde deveria ser uma matéria que te apresentasse o mundo da engenharia, você foi condicionado a pensar que só existe oportunidade para você na indústria, o que é uma mentira. O que me frustrou muito enquanto profissional, porque durante o curso eu acreditei nisso, acredito que muita gente, a grande maioria deve acreditar nisso também, deve achar que a gente só é engenheiro se for contratado por uma indústria ou por uma grande empresa de engenharia, o que não é verdade, e as universidades têm uma culpa muito grande nisso, e durante a minha graduação eu fiz cursos que me dessem peso e qualificação para os meus diferenciais para poder trabalhar na indústria. Então eu fiz um curso de AutoCAD 2D, isso no 6º período, porque eu vi na minha matriz curricular que no 7º período eu ia ter a matéria de projetos elétricos 1. Então eu me antecipei e fiz o curso de AutoCAD para quando chegasse na matéria eu não perdesse tempo aprendendo AutoCAD. Eu já soubesse mexer no software para poder aproveitar ao máximo a parte de projeto e dimensionamento. Fiz cursos de técnicas de gerenciamento de projeto, curso de fundamentos de incerteza e medição e experimentos para poder realizar experimentos e medições de instrumentação. Fiz um curso de MS Project, fiz um treinamento de LEED, que é uma certificação de eficiência energética, fiz um curso de projetista de sistema fotovoltaico, que é a de gestão 9001, a de meio ambiente 14001 e a de segurança do trabalho 18001. Então, se você observar nos cursos que eu fiz, tá nítido aqui que eu tentei me preparar para atuar na indústria. Para quando eu chegasse numa vaga de estágio ou de trainee, aqueles diferenciais que na maioria das vezes a gente ignora porque acha que é só diferencial é opcional, eles tivessem peso e eu fosse escolhido. Só que eu sempre quis ser empreendedor, sempre quis ser autônomo. Mas como eu fui condicionado a achar que a minha única oportunidade seria na indústria, durante um bom tempo, durante quase a faculdade inteira, eu acreditei nisso e me preparei para isso. E eu acho que essa é a minha maior frustração, porque se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, se eu tivesse alguém falando para mim que eu tenho sim outras opções, que eu tenho outros caminhos para seguir, talvez aqui, ao invés de 2 cursos de ISO, eu teria feito um curso de desenvolvimento pessoal, um curso de técnicas de administração, um curso mais voltado para o que eu queria, que era ser empreendedor, ser autônomo, um curso de marketing pessoal, algo que desse mais peso ao meu currículo. E com certeza, se você fizer esses cursos complementares, você vai ter muito mais qualificação do que provavelmente 90% das pessoas que estiverem concorrendo a uma vaga com você. E isso vai te preparar para ganhar muito mais dinheiro depois de formado. E por que eu digo muito mais dinheiro? Porque a 4ª dica é: não espere a formatura para começar a ganhar dinheiro. Ora, você pode fazer um curso de instalador de sistemas fotovoltaicos e de projetista. Por que não, enquanto estudante? Muitos profissionais que atuam hoje no mercado nem engenheiros e nem técnicos são. Fazem um curso de 3, 4 dias de instalador, o fornecedor deles faz o dimensionamento, faz o projeto, homologa na concessionária e eles só precisam fazer a instalação. Por que enquanto estudante você não pode fazer isso também? Começar a atuar nesse setor e quando formar já ter toda a expertise, toda a prática necessária para se tornar um profissional recém-formado, mas com toda a experiência necessária. Por que não fazer um curso, fazer um treinamento, ou ser ajudante, ou um estágio voluntário em uma empresa de manutenção predial ou industrial e aprender, ainda na faculdade, como fazer manutenção e instalações elétricas? Eu não sei se você já faz projetos elétricos, mas se você tiver a oportunidade de executar o seu projeto, de botar a mão na massa, passar a fiação, acompanhar a galera instalando,
os seus próximos projetos nunca mais serão os mesmos. Quanto mais execução você fizer do seu projeto elétrico, mais próximo da realidade os seus projetos elétricos vão estar. Se você quer ir para a área da computação, por que não fazer cursos, treinamentos de linguagem de programação? C, C++, C Sharp, VBA, insights de freelancer. Tem muito serviço para quem desenvolve softwares e aplicativos. Você pode atuar também no GitHub, compartilhando softwares, ajudando outras pessoas a desenvolver softwares. Você pode fazer um treinamento de projetos elétricos, de preferência em BIM, porque o BIM agora é obrigatório. Você pode criar aplicações com Arduino. Existem diversos treinamentos em Arduino. Você pode desenvolver aplicações de automação residencial, desenvolver aplicações específicas para uma empresa com Arduino e começar a ganhar dinheiro com isso. Da mesma forma, começar a pesquisar vagas de estágio. Você não precisa esperar o 8º período para fazer o estágio obrigatório. Se você tem vaga no seu horário, tente fazer estágio antes do obrigatório, nem que seja voluntário. A vantagem do voluntário é que você também não tem a obrigatoriedade do obrigatório, né? Do que você vai estar recebendo dinheiro, sendo remunerado. Você pode fazer um estágio voluntário de 15 dias durante as suas férias, numa empresa qualquer que você tenha interesse, um estágio voluntário de 1 semana para fazer o acompanhamento. E se você tiver interesse, se a sua escolha for ser CLT, for trabalhar numa grande empresa, procura os editais de trainee delas e observa quais são as qualificações, quais são os diferenciais que você precisa ter para concorrer àquela vaga. E começa a se preparar desde o início, porque trainee, se eu não me engano, é até 2 anos antes de formar e 2 anos depois da formatura. Então, se você ainda não está habilitado para ser um trainee e você tem o sonho de ser um trainee, entrar para uma grande construtora, para uma grande indústria, já olha logo qual é o edital e começa a se preparar. Eu tenho certeza que você vai ser escolhido, porque a grande maioria não se prepara. A grande maioria, assim como eu fui, não tem ninguém para poder orientar e dizer o que precisa ser feito, e dizer o que é legal ser feito, qual caminho seguir. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essas 4 dicas são super importantes. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, enquanto eu fui estudante, se eu tivesse alguém para me dizer essas 4 dicas, qual caminho seguir, eu tenho certeza que talvez hoje eu seria um profissional mais diferenciado ainda do que eu acho que eu sou. Eu teria muito mais qualificação técnica, com certeza menos frustrações. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir ele. Se você acha que alguém precisa, se você conhece algum estudante de engenharia que precisa ver essas dicas, marca ele, compartilha com ele e é isso aí.